A Argentina foi eleita hoje para, na pessoa de seu presidente, Alberto Fernandes, conduzir a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Um organismo da América Latina para substituir ou pelo menos atuar paralelamente à Organização dos Estados Americanos, que é controlada pelos Estados Unidos, a Europa e o Canadá. Só que na CELAC não participam nem os Estados Unidos, nem o Canadá. A Europa influi indiretamente, mas também não influirá nos assuntos da CELAC. E falta ainda um dos excluídos, que no caso não é excluído, mas auto-excluído, que é o Brasil, que em 2020, com a presidência do Bolsonaro, decidiu se afastar de qualquer movimento latino-americano que visasse uma independência em relação aos Estados Unidos e à Europa. O fato, é claro, não teve repercussão praticamente nenhuma na chamada mídia hegemônica, tanto nacional, brasileira, quanto internacional, Argentina, Europa, etc. No evidente propósito de invisibilizar aquele ato que pode ter uma repercussão transcendente em termos políticos e econômicos e sociais para a região, porque ela tende, inclusive, a repetir os seus feitos a partir do governo Chávez e governo Lula e Kirchner na Argentina, e que transformaram as relações interamericanas. E para evidenciar a posição contrária da mídia, principalmente a Argentina, contra essa assunção da presidência da CELAC pelo Alberto Fernandes, eu peguei aqui esse jornal La Nación, que é um jornal dizem ser de propriedade do ex-presidente Maurício Macri, que injetou uma bolada de dinheiro na televisão, no site, no canal televisivo desse jornal, que tem o mesmo nome, de La Nación. Então diz que Alberto Fernandes assumiu a presidência da CELAC com o acompanhamento de Nicarágua, Venezuela e Cuba. Só que a mensagem aqui que foi dada é que como se fosse aqui um porta-voz desses três governos, que não é verdade. O que acontece é que a Argentina foi escolhida de forma consensual, ou seja, os 32 membros, no caso os chanceleres e os seus representantes que estavam reunidos ali em Buenos Aires, decidiram por unanimidade indicar o Alberto Fernandes, e não apenas a Nicarágua, a Venezuela e Cuba, como diz essa manchete de La Nación. Aí prossegue dizendo que a Argentina substitui assim o México na frente do organismo regional que reúne 32 países, com a exceção dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Aqui estão os chanceleres reunidos em Buenos Aires. Aqui no centro está o chanceler da Argentina, o Cafiero, ao lado do chanceler do México, que acaba de deixar a presidência da mesma CELAC, que é o Marcelo Ebrard. Então começa dizendo o material de La Nación que reforçar a liderança regional e ao mesmo tempo mostrar-se como um eficaz intermediário entre Washington e os regimes políticos populistas da pátria grande, entre aspas, que tem nos Estados Unidos como principal inimigo. Estes são os objetivos que Alberto Fernandes buscará alcançar a partir de hoje, depois de assumir
como presidente pro tempore da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Em meio à incerteza que envolve as negociações da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, aqui está uma bela intriga, dizendo que o Alberto Fernandes não podia aceitar ser presidente da CELAC, porque será um órgão que, diz o La Nación, que vai contestar o poder dos Estados Unidos. No caso, não vai contestar nada, como disse o próprio Alberto Fernandes no ato de posse, que a CELAC não nasceu contra ninguém, apenas para defender os interesses latino-americanos. E aí diz que ocorreu hoje em Buenos Aires o plenário dos chanceleres e enviados dos 32 países membros da CELAC. O encontro, durante breve discurso, o presidente se esmerou em ser um contrapeso das declarações dos enviados diplomáticos da Nicarágua, de Cuba e Venezuela, que, nos minutos que antecederam àquela eleição, se concentraram em carregar as tintas contra os Estados Unidos. Nesse sentido, o Alberto Fernandes disse sentir-se honrado pelo reconhecimento da Argentina como articulador de diálogos e afirmou que a CELAC não nasceu para opor-se a ninguém, ao mesmo tempo que destacou o papel desempenhado pelo México na revitalização do bloco regional. A gente se recorda nos vídeos anteriores que foi o López Obrador que, com o peso do México e em plena ainda a América Latina ali assaltada pelo direitismo e pelo neoliberalismo mais predador, fez renascer a CELAC, que teve o seu momento principal ali na reunião, na cúpula dos chefes latino-americanos, chefes de Estado latino-americano, em setembro, na Cidade do México. A CELAC não nasceu para enfrentar-se com algumas das instituições existentes. A CELAC não nasceu para intrometer-se na vida política e econômica de nenhum país, insistiu Fernandes, para imediatamente depois acrescentar. Sempre promoveu o consenso e a pluralidade num marco de convivência democrática sem nenhum tipo de exclusões. E a gente se recorda que da CELAC participava o próprio Álvaro Uribe, que era o presidente considerado mais à direita ali da Colômbia, mas só que o Álvaro Uribe estava imbuído daquele propósito, inclusive de união latino-americana. Depois é que ele se passou para o lado mais, digamos, hostil aos governos populares, aliando-se automaticamente aos Estados Unidos. Bom, eu procurei aqui também o noticiário na grande mídia brasileira e só encontrei essa nota aqui do UOL, o UOL Notícias, que não é propriamente do UOL, é um material que reproduz um artigo do jornalista Márcio Rezende, da Rádio França Internacional. Ou seja, não esqueçamos que a Rádio França Internacional é um órgão estatal da França, ou seja, ele está refletindo a posição de uma potência ocidental que é a França. Então diz que a Argentina deve assumir hoje a presidência da CELAC. O organismo do qual o Brasil se excluiu em 2020 não condena os internacionalmente questionados regimes da Venezuela, Nicarágua e Cuba. Porém, ao se aproximar desses países, a Argentina automaticamente se afasta dos Estados Unidos, justamente quando mais precisa do apoio norte-americano para um acordo financeiro com o FMI. Olha aí novamente as ameaças e as chantagens do FMI, porque a Argentina precisa realmente fazer um acordo com o FMI para pagar aquele empréstimo contraído pelo Macri para financiar sua campanha de volta ao governo. O que não aconteceu, porque o Alberto Fernandes, tendo a Cristina Kirchner como vice-presidente,
acabou ganhando a eleição. Agora, mas tem uns fatos importantes, não é? Em termos de ganhos, inclusive econômicos e tecnológicos para a região, como a gente vai ver nesse mesmo material daqui da Rádio França Internacional. É aqui quando o noticiário fala no acordo com a China e com o FMI. Diz o material, né, da Rádio France Internacional: a China quer um acordo amplo com a CELAC nos campos comercial, econômico e financeiro. O entendimento inclui linhas de crédito e investimentos em telecomunicações, leia-se tecnologia 5G. Essa aproximação preocupa os Estados Unidos. Além de acobertar os regimes da Venezuela, Nicarágua e Cuba, a Argentina seria pivô de uma aproximação com a China. Eu vejo aqui, né, essa insistência na crítica a Nicarágua, ao Maduro, né, e a Cuba, e ninguém fala nada do regime do Ivan Duque, ali na Colômbia, né, que promove massacre praticamente todo dia naquele país. Só nesse último ano foram nada menos que 30 massacres, com nada menos que 100 pessoas mortas, e todas elas líderes sindicais. E para não falar na ação dos narcotraficantes e dos paramilitares, que também assassinam a todo momento líderes sociais. E aí a gente pergunta, cadê a política de direitos humanos dessa Colômbia, que nunca é criticada pela grande mídia? Aí viu, né? Aí se viu o interesse econômico, inclusive, e principalmente político. Na Colômbia, ali onde também vai haver eleição em maio, agora no dia 22 ou 29 de maio, salvo engano, para escolher o novo presidente da República. E lá tem um Lula lá também que está à frente das pesquisas, que é o Gustavo Petro. Bom, mas aí a gente vai aqui. Voltando a esse noticiário, essa aproximação, né, com a China está presente nos cálculos dos Estados Unidos e nas negociações entre a Argentina e o FMI. Os Estados Unidos sempre registram esses movimentos, adverte Jorge Fauri. Aqui essa fonte da Rádio França Internacional é o Jorge Fauri, ex-chanceler do Macri, né? A gente vê como o noticiário é conduzido de acordo com os interesses políticos, inclusive do Macri, e da administração que foi derrotada pelo atual presidente Alberto Fernandes. A Argentina precisa do apoio dos Estados Unidos nas negociações com um acordo financeiro com o FMI. Os Estados Unidos são o principal acionista no FMI. Sem um aval político de Washington, não há acordo. Mais uma chantagem aqui, à qual não se dobra o Alberto Fernandes e muito menos a Cristina Kirchner, como a gente já viu no correr desses anos, desde que o Alberto foi eleito em 2019.